Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais uma análise da semana. Esta análise desta semana vai um pouco mais extensa, desde dia 8 até hoje, dia 18 de novembro de 2012. Bom, vamos continuar para a questão do orçamento que foi entregue em 10 pens. Não é que eu esteja a ler muito Roland Barthes, se calhar também é por causa disso, de eu estar a ler tanto, mas é que entregar o orçamento em 10 pens, ainda por cima, sabendo nós que o orçamento ia ser o mais gravoso para os portugueses desde que há democracia no nosso país, entregar o orçamento em tantas pens, será que estavam a tentar pôr alguma poeira nos olhos dos portugueses e tentar divergir as atenções sobre esse orçamento mais penalizador da história democrática do nosso país, e evitar que se fale nos números reais e nos sacrifícios que os portugueses vão estar sujeitos cada vez mais e ainda mais com um orçamento tão penalizador, e pô-los a falar desse fediver que é a entrega dessas 10 pens, e tirar o enfoque do assunto real, que é de facto os números assustadores, gritantes, desse orçamento, já para não falar dessa manutenção então dos valores de IRS também, já eles por si, os valores mais penalizadores de sempre que se conhece, propostas de IRS e que se paga esse tipo de impostos. Foram criados outros tipos de impostos, sobre produtos petrolíferos já se conhecia, e outro tipo de bens de consumo. Bem, enfim, mais onerosidade para o contribuinte, mais onerosidade, mais penalização para os portugueses, enfim, mais uma questão que nós de facto já estávamos a antever, e que continua a acontecer. Do orçamento passamos para as declarações de Ferraz da Costa. Ora, Ferraz da Costa é o presidente do Fórum para a Competitividade, e Ferraz da Costa disse que, em declarações, julgo que à TSF, disse que as greves devem ser regulamentadas e que o direito à greve deve ter limites. Também devemos lembrar que Ferraz da Costa foi dos poucos empresários que se mostrou a favor dessa famigerada redução da TSU, da taxa social única, que foi anunciada pelo executivo de Passos Coelho. Como sabemos, essa medida acabou por não ser concretizada, e uma das medidas também que levou muitos portugueses à rua no passado dia 15 de setembro. Então, essas declarações de Ferraz da Costa a dizer que as greves deviam ser regulamentadas, ou seja, era o que faltava. Ou seja, já não basta os trabalhadores terem tão poucos meios de defesa e tão poucos meios de contestação, e o seu fruto do seu trabalho, a mais-valia do seu trabalho, é passada diretamente para a força capitalista que os explora, ou seja, para a força que explora o seu trabalho, ou seja, o trabalhador que contribui em tanto para os lucros das empresas onde está, sejam do setor público ou do setor privado. Ou seja, há essa apropriação capitalista da sua força de trabalho, da mais-valia produzida pelos trabalhadores, que já são despojados, e já vêm os lucros, aliás, a mais-valia do seu trabalho ser apropriada de forma capitalista pelos empresários que exploram a sua força de trabalho e se apropriam dessa margem de lucro gerada pelo trabalho dos trabalhadores, e ainda lhes querem tirar o direito reivindicativo que eles têm a melhores condições de vida, a melhor condições de trabalho, a melhor poderem exercer as suas liberdades, os seus desejos, as suas condições de vida. Ou seja, ainda querem despejar ainda mais os trabalhadores que contribuem para os lucros das empresas, sejam públicas ou privadas, e ainda lhes querem tirar o direito reivindicativo à greve e querem limitar isso. Eu acho que é uma perversão democrática a toda a ordem, é algo de absolutamente inconcebível. Como é que se pode fazer isso aos trabalhadores e ainda sugerir amputar ainda mais os trabalhadores dos seus direitos, porque já o fazem com aquilo que devia ser a justa contribuição pelo trabalho que eles proporcionam e a mais-valia que contribuem para as empresas, para lhes gerar lucro, e ainda querem despojar ainda mais os trabalhadores desta sua arma reivindicativa, esta arma que
que tão poucos resultados tem dado, porque esta exploração do homem pelo homem que faz com que os trabalhadores sejam cada vez mais despojados e com estes sucessivos orçamentos, estas medidas de austeridade, sejam tão penalizadoras para os trabalhadores. Querer amputar este direito à greve parece-me algo tão antidemocrático como impensável nos dias de hoje. Soubemos também esta semana que Joana Marques Vidal foi empossada Procuradora-Geral da República. Saúda-se o facto de ser uma mulher, saúda-se esse facto, mas não podemos deixar de constatar a tristeza que é uma das figuras tão altas do sistema judicial em Portugal ser nomeada pelo Governo, ser o Governo que apresenta esta escolha e depois que seja o Presidente da República de facto a empossar esta Procuradora-Geral. Ou seja, os partidos, os partidos que são, como sabemos, um lobby ao serviço dos mais variados tipos de interesses, sejam eles sociais, políticos, e infelizmente, mais do que tudo, interesses económicos, são lobbies principalmente ao serviço de interesses económicos, sejam principalmente os partidos, e nomeadamente o Governo, a fazer a escolha daquela que é a pessoa para um dos cargos mais altos, ou seja, a Procuradora-Geral da República, ou seja, a pessoa que vai também averiguar e também zelar pela justiça, é uma pessoa que é nomeada por partidos que ela própria devia estar também a fiscalizar e a zelar pelo cumprimento das leis do Estado e as leis da República. Portanto, parece-me também uma perversão democrática aqui serem os partidos a escolher esta figura tão alta do ordenamento jurídico português. Acho que o titular da Justiça não deviam ser os partidos, não devia ser o Estado, mas deviam ser as pessoas. Acho que a Justiça devia ser a tutela do povo e tutela das pessoas e nunca tutelas do partido e dos partidos. E quando eu falo disto, falo também do Tribunal Constitucional, cujas nomeações são feitas pelo Governo. Falo também do Supremo Tribunal de Justiça, também cujos juízes são nomeados pelos partidos. E eu acho que quando são os partidos, ou seja, lobbies, mais uma vez volto a dizer, grupos de interesse a escolher as figuras mais altas do ordenamento jurídico, algo não vai muito bem na justiça portuguesa e algo está muito perversa na democracia portuguesa. Vamos saltar para o FMI. O FMI de Christine Lagarde voltou a surpreender-nos pela negativa. Não é que nos surpreenda muitas vezes, pela negativa é sempre, pelo menos, porque o FMI reconheceu que calculou mal o impacto da austeridade na economia. Bem, isto é a todos os níveis gravíssimo, já para não falar da questão antidemocrática que isso representa. Pronto, mas vamos então aos números apontados pelo FMI, ou seja, no relatório que reviu em baixa as previsões para a economia mundial, o FMI começou por corrigir algumas contas, ou seja, por cada euro de austeridade, a economia cai não só 0,5 euros, mas sim 0,9 a 1,7 euros. Ou seja, aquilo que se dizia que era cerca de meio euro ao final é 1,7 euro a penalização para a economia das medidas de austeridade. Ou seja, ao fim de mais de 2 anos de austeridade na Europa, com várias previsões de crescimento revistas em baixo, o Fundo Monetário Internacional apresentou mais um meia-culpa, algo que já se começa a tornar um péssimo hábito por parte desta instituição que reviu em baixa então, e calculou mal o impacto das medidas de austeridade, que faz com que cresça negativamente ainda mais do que aquilo que era pensado. Bem, e está um senhor que não ganhou por acaso o Prémio Nobel da Economia. Paul Krugman não ganhou por acaso um Prémio Nobel da Economia e Paul Krugman neste momento deve estar a dizer I told you so. Acabamos esta análise da semana, estas notas da semana, com a questão dos jornalistas. Os jornalistas que alertam para que esta crise na comunicação social pode refletir-se na democracia. Bem, vamos então aos factos. O que é certo é que os trabalhadores da agência Lusa
iniciaram uma greve de 4 dias, na véspera desta paralisação dos jornalistas do público que está em risco de fechar as suas redações. O Público já estava quase numa espécie de migração da sua plataforma analógica em papel, o seu suporte em papel, praticamente para um suporte digital, um suporte multimédia com base na internet, e que estava já a ponderar um despedimento coletivo gigantesco de trabalhadores, e nessa véspera da paralisação soubemos que os trabalhadores da Lusa iniciaram uma greve de 4 dias. A Lusa é a agência noticiosa portuguesa por excelência, e acho que vamos todos ver o que é que vai acontecer à informação nacional com esta paralisação da Lusa. Vamos ver uma espécie de asfixia noticiosa e vamos ver um certo marasmo nas notícias, uma certa acalmia no volume noticioso em virtude dessa greve. E também tendo em vista a incerteza que reina na RTP com essa questão da privatização ou da concessão, há um grupo de jornalistas que resolveu mostrar a sua indignação e escreveu uma carta aberta com o título Pelo Jornalismo e pela Democracia, sendo que há vários assinantes, entre eles o Adelino Gomes, o Oscar Mascarenhas e também a Diana Andringa. A Diana Andringa, essa senhora, grande jornalista, em primeiro lugar, grande jornalista, mas também não podemos esquecer que é, quanto a mim, a senhora do documentário português a todos os níveis, uma personalidade fantástica, um nome incontornável do documentário em português. Eles vêm reconhecer que esta crise na comunicação pode refletir-se na democracia. Ora bem, vamos então perceber o que é isso de ser jornalista, porque em última análise, a profissão de jornalista, em última análise, e também se calhar em primeira análise, o profissional, o jornalista enquanto profissional é um agente da democracia, porquanto vejamos, o Estado de Direito Democrático assegura a informação aos seus cidadãos, assegura o nível de esclarecimento e a percentagem de esclarecimento pelo número de jornalistas que tem enquanto profissionais, enquanto classe, ou seja, quanto maior for a classe jornalista, maior é em percentagem o grau de informação que os cidadãos têm e maior é o grau de esclarecimento e de informação que os cidadãos têm, ou seja, quanto menor for esse número de jornalistas, menor é o grau de esclarecimento, menor é o grau de informação dos cidadãos, ou seja, quanto menos forem os jornalistas, maior vai ser o nosso grau de ignorância, por assim dizer. Ou seja, por isso é que é democrático haver o maior número possível de jornalistas, de modo a que se garanta, num Estado de Direito democrático, que o cidadão está esclarecido e está devidamente informado. Ou seja, é uma missão do Estado de Direito manter os seus cidadãos informados. Ou seja, uma asfixia democrática é precisamente isto. É privar os cidadãos do seu esclarecimento, de estarem informados, de ter uma educação do ponto de vista de esclarecimento informativo, que é uma competência que devia ser do Estado e que o Estado está, ao retirar aos cidadãos esta possibilidade de estarem informados, contribui para esta asfixia democrática em alta escala, porque está a tirar aos cidadãos a possibilidade de livremente poderem ter acesso a esta informação. E no Estado de Direito, em que se começa a reduzir o número de jornalistas, estamos a caminhar para um caminho muito perigoso de asfixiar democraticamente o direito das pessoas à informação, das pessoas a estarem informadas e a estarem esclarecidas. Ou seja, estamos a entrar por um caminho da ignorância seletiva do Estado, ou seja, o Estado a querer que as pessoas não estejam informadas. Isto parece-me muito grave. O mesmo também se pode aplicar aos professores, ou seja, quanto menor for o número de professores numa classe que é considerada tão politizada, não é? Até pela influência do que os sindicatos têm na profissão de professores também, ou seja, estamos a contribuir e a caminhar para uma falta de esclarecimento das pessoas e para um nível de ignorância outra vez maior, à semelhança do que aconteceu noutros tempos. Bem, esperemos que as pessoas estejam alertas porque estamos a assistir a alguma asfixia democrática. Bem, mas isto também nos permite às pessoas e também aos jornalistas pensarem no que poderá ser o futuro do jornalismo.
e numa altura em que vemos que são os grandes grupos económicos que estão a dominar o jornalismo, nós percebemos que são grandes grupos económicos que estão a dominar o jornalismo, ou seja, ainda por cima hoje, vou passar também já a perceber esta notícia. Há um grupo angolano que compra a Controle Invest de Joaquim Oliveira, ou seja, o empresário Joaquim Oliveira formalizou a venda do grupo Média Controle Invest, Controle Invest, que é a dona, por exemplo, do Diário de Notícias, também do Jornal de Notícias e da TSF, e vendeu, ou seja, a Controle Invest vendeu a sua posição a um grupo angolano. E se nós formos ver, para além da TSF também, e destes dois jornais, a Controle Invest detém títulos como o desportivo O Jogo, e também a Volta ao Mundo, e também o Invasões. Ou seja, isto aqui é uma questão, ou seja, a Controle Invest vai passar a deter praticamente apenas a Sport TV, julgo não estar em erro, mas também já temos outros grupos económicos transnacionais, como o caso da Newshold, que já tem esses capitais angolanos, que já detém também o Semanário Sol, por exemplo. Mas também vamos continuar a falar desses grandes grupos económicos que contêm, por exemplo, o Correio da Manhã, a TVI, a SIC, a Média Capital, etc. Outros grandes, a Cofina, outros grandes grupos económicos que são os detentores de grupos de mídia em Portugal. Ou seja, quando se pensa em liberdade de imprensa e na liberdade de nós, uma garantia constitucional que nós temos de adquirir e ser titulares de mídia, de formas noticiosas, vemos que, afinal, quem são os donos do jornalismo em Portugal são os grandes grupos económicos e não os jornalistas, ou seja, não é o cidadão o proprietário daquilo que é a sua informação, ou seja, quem detém os grupos económicos, aliás, os jornalistas e os mídia, são grandes grupos económicos, ou seja, o jornalismo está ao serviço desses grupos económicos. O jornalismo que devia ser isento e que devia ser livre e que devia ser independente do capital e não só da política, já nem falo da política, mas devia ser independente do capital, devia ser de livre pensamento e de livre esclarecimento para poder de uma forma independente e livre informar as pessoas e esclarecer as pessoas, ou seja, é tutelado, por assim dizer, ou pelo Estado, no caso RTP, whatever, mas é tutelado por grupos económicos e alguns deles detidos por plataformas transnacionais. Isto é de uma gravidade democrática a todos os níveis inacreditável. E o futuro não só do jornalismo, mas também de outras atividades. Já falei dos professores e volto a falar, mas e também de uma forma para combater o desemprego e voltar a pôr as pessoas na posse dos seus destinos e voltar a trazer o país para o caminho democrático. Eu julgo que o jornalista está na altura deles próprios serem donos dos seus meios de produção, donos dos lucros que realizam, donos da sua informação e do seu poder intelectual, e deviam, não falo aqui em cooperativas, não quero usar essa palavra, nem quero usar esse modelo, mas que sejam os próprios os titulares dos meios de produção e que sejam os próprios responsáveis e os donos da sua força de trabalho, os donos da sua capacidade intelectual e os donos da sua gestão financeira e dos lucros financeiros que possam advir da sua atividade e que contribuam para isso mesmo, ou seja, que se organizem eles próprios para serem eles os donos dos seus meios de produção e que garantam eles próprios órgãos isentos e que sejam eles próprios jornalistas donos desses mesmos órgãos, e isto é válido para todas as profissões na sociedade portuguesa. Chega de influência de grupos económicos, chega de influência do Estado, e acho que as pessoas devem organizar-se elas próprias nas suas casas, nas suas ruas, nos seus bairros, nos seus sítios de trabalho, para que sejam eles próprios donos dos seus meios de produção, para que as pessoas estejam em controle da sua vida e que possam fazer sim agora democraticamente e sejam elas próprias donas da sua força de trabalho e que ganhem, que se apropriem elas próprias das mais-valias resultantes da sua produção de trabalho.